Olá, tudo bem? Sou a professora Carmen Lúcia de Souza Pinto com mais um vídeo do tema na área da educação. Hoje nós iremos falar o papel do jogo e da brincadeira na educação infantil. Para que você receba sempre vídeos atualizados com temas variados na área da educação, clique logo abaixo no inscreva-se no meu canal e acima no sininho, para que você receba sempre as atualizações dos vídeos que foram sendo editados, certo? Vamos lá, bons estudos. O papel do jogo e da brincadeira na educação infantil. Segundo Kishimoto, em 1998, disse o seguinte: o lúdico deve ser visto como uma ferramenta contributiva para o melhor desenvolvimento das crianças e não ser visto como algo fora do contexto educacional. Muitas pessoas criticam o aspecto da brincadeira na educação. Então vem essa preocupação, assim, e agora? A brincadeira é essencial para o desenvolvimento da criança? Vários estudos, vários teóricos nos mostram que é importante a brincadeira. A criança, através da brincadeira, ela irá aprender. Então a brincadeira não é algo que não é educativo ou não serve para a aprendizagem. A brincadeira, ela envolve a criança. Ela aprende brincando. Então nós temos que, como professores, ter esse conceito do que é o lúdico, o que é brincadeira e qual a importância de tudo isso para o desenvolvimento da criança, para que a gente realmente valorize esses aspectos e a cada aula que a gente for dar, a gente envolva a criança no lúdico, envolva a criança numa brincadeira e assim ela aprenda muito melhor. O professor da educação infantil, que é o nosso tema, ele deve ter em mente esses aspectos da importância da brincadeira. Não só o professor da educação infantil, o professor também dos anos iniciais. Ele tem que ter essa visão, o que a brincadeira faz para que a criança aprenda. Então, como diz Kishimoto, uma brincadeira, ela é uma ferramenta contributiva, ela vai colaborar. Através da brincadeira, vai haver aprendizagem. A criança aprende muito mais. Então, nós, como professores, como eu falei, nós estamos falando para professores da educação infantil e do fundamental, anos iniciais, tem que ter em mente esses aspectos da importância da brincadeira no desenvolvimento das crianças. De acordo com Piaget, 1973, a educação e a ludicidade devem unir-se para que haja uma concretização da aprendizagem escolar. Então verifique, nós vamos ensinar, mas de uma maneira lúdica. Por isso, Piaget dá esse exemplo, que a educação e a ludicidade devem unir-se para que haja uma concretização do aprendizado escolar. O educador precisa estar sempre observando as habilidades desenvolvidas por elas, a educação e a ludicidade, e as quais ainda precisam ser revistas e estimuladas em sala de aula. Por isso que eu falei, no planejamento o professor pode organizar vários momentos de brincadeiras, mas com objetivos específicos de aprendizagem, de educar, de ensinar. Então, quando vai planejar, tem que planejar algo que envolva esse aluno. E para que envolva esse aluno nesses aspectos lúdicos de brincadeiras, tem que ter um objetivo de aprendizagem. Então, o professor deve, o essencial de todo esse processo é um planejamento com objetivos concretos de ações que o aluno vai desenvolver durante a brincadeira para que ele possa aprender. Então, a brincadeira e a educação, elas estão juntas, elas devem unir-se para que a criança desenvolva. Esse é o objetivo principal, a aprendizagem do aluno. O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar, ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e organiza suas ações. Então verifique, através do brincar, ela vai experimentar o mundo, ela vai ter aquela experiência de acordo com a brincadeira, ela vai vivenciar, ela vai tomar posturas, atitudes, vai ter autonomia, vai pensar sobre a situação e o principal objetivo vai aprender. A brincadeira é essencial nesse processo. Por isso que nós temos que entender, como professores, a importância do brincar. A importância no brincar
para que a criança aprenda, para que a criança desenvolva. Sendo assim, o professor vai oportunizar em vários momentos da sua aula, momentos de ludicidade, momentos de brincadeira, envolvendo a criança nesse processo. O resultado, com certeza, será muito melhor. Por isso que o professor tem que saber o conceito do brincar e qual que é a importância dele. Sabendo disso, com certeza, no seu planejamento, ele vai diversificar, vai fazer vários momentos de brincadeiras com objetivos certos de aprendizagem. O principal objetivo da brincadeira é explorar. Para uma criança pequena, tudo é experimento, até jogar e brincar com o prato de comida. Naquele momento que ela joga o prato de comida, ela está aprendendo. Por que está aprendendo? Ela está observando que jogando alguém vai juntar, alguém vai interagir com ela, vai rir. Nesse momento da intenção que a criança está extrapolando, mas ela está observando, ela está experimentando as reações à sua volta. Por isso que na hora do brincar nós temos que envolver a criança, que ela aprenda. Na brincadeira é o momento de explorar o mundo à sua volta, explorar situações, experienciar. A criança vai se envolver nesse processo e vai aprender. Por isso que é essencial que a criança participe, se envolva, brinque, para que ela possa aprender. Então a brincadeira é um espaço para explorar sentimentos e valores, assim como para desenvolver suas habilidades. Vygotsky diz o seguinte: o comportamento da criança ao brincar é diferente. Ela se comporta como se estivesse em idade além do normal. Na brincadeira, a criança vai explorar, vai falar, vai vivenciar as suas experiências. Através da brincadeira, a criança vai experienciar o mundo à sua volta e vai também demonstrar tudo o que ela sabe e vai sentir naquele momento as emoções. Por exemplo, eu sempre digo que professores que querem observar seus alunos da educação infantil, como que eles dão aula, experimentem com as crianças, faça uma brincadeira. Agora vamos brincar de professor. Qual que é o modelo que ela tem? O seu professor. Quais as ações que ela irá desenvolver? De acordo com o seu professor, de acordo com o que ela experienciou. Se ela viu na televisão outros modelos, outros aspectos, ou alguém brincou de professor, ela vai analisar tudo isso e vai ter a sua postura. Então observe da importância desse processo do brincar. Uma simples brincadeira, vamos brincar de professor nesse momento. A criança vai demonstrar tudo o que ela sabe sobre o que é ensinar, o que é ser professor. Ela vai observar as principais características e coisas minuciosas que de repente o professor não dá tanta importância, ela observou e vai expressar através dessa brincadeira. Então verifique o quanto é importante para a criança participar de tudo isso. Através dos exemplos que ela teve, dos modelos que ela teve, ela vai fazer o seu modelo. Quais os aspectos que ela mais observou? Quais os aspectos que foram mais importantes para que ela tivesse o conceito do que é ser professor, por exemplo? Então a criança ela precisa vivenciar, experienciar tudo isso através da brincadeira. O brinquedo pode proporcionar uma realidade irreal ou fantasia, que é reproduzida através da vida do adulto, a qual ela ainda não pode participar ativamente. Deste modo, quanto mais rica for a experiência, maior será o material disponível para a imaginação. A criança vai inventar, vai imaginar muito mais coisas. Por isso que nós temos que proporcionar esses momentos, para que a criança possa desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação, para que também ela possa expressar tudo o que ela sente através da brincadeira. Vygotsky diz o seguinte: afirma que a aprendizagem precede o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, precisa compreender que a criança sempre está aprendendo e antes de desenvolver suas habilidades e capacidades, ela passa pelo processo de construção do conhecimento, na qual ela irá processualmente desenvolver o que foi aprendido. A criança está aprendendo a todo momento. Tudo que está à sua volta ela está percebendo e assim aprendendo.
Por isso que é importante que, né, que vídeo que a gente passa, que filmes que a gente passa, que músicas que a gente oferece. Essa criança, ela está aprendendo, ela está observando tudo à sua volta. E tudo isso, a aprendizagem. Nessa participação, nessa interação de conhecer o mundo, ela está aprendendo tudo que está à sua volta. Esses modelos que ela tem são aprendizagens, são conceitos que ela vai formando, são observações que são feitas que ela vai absorvendo e criando os seus próprios conceitos, sentimentos. Então é importante propiciar à criança várias experiências. Através do brincar e a partir do sentimento que aflora em cada brincadeira, a criança faz a leitura do mundo e aprende a lidar com ele. Recria, repensa, imita, desenvolvendo além de aspectos físicos e motores, aspectos cognitivos, bem como valores sociais, morais, tornando-se cooperativo, sociável e capaz de escolher seu papel na sociedade. Então, através dessas brincadeiras, como nós falamos, ela faz essa leitura do mundo. Ela vai observando reações diferentes das pessoas e vai aprendendo. E vai conceituando tudo que está à sua volta. Então, por isso que é importante essa interação das crianças em todo esse processo. E através da brincadeira ela vai expressar o que ela aprendeu. Ela vai ser autônoma, ela vai fazer parte desse processo. Ela observou vários exemplos e vai conceituar o que ela acha o correto ou como ela acha que deve ser feito. Quando a criança tem a oportunidade de escolha que inicia com brincar, ela exercita a sua liberdade e assim se torna uma criança mais observadora e crítica, não aceitando com facilidade que seja comandada. Por isso a importância dela participar das brincadeiras, porque ali ela vai ser o protagonista daquele processo. Ela vai demonstrar, vai tomar atitudes e na brincadeira a criança vivencia como algo verdadeiro, não como uma brincadeira como a gente. Ela fantasia, mas ela vive aquele momento, é intenso para ela. Então nós temos que propiciar isso à criança. Quando ela participa, ela é alguém, você vai pedir para ela ser uma professora, ser uma médica, ser né, ou qualquer outra brincadeira, vai ser o pai, vai ser a mãe. Ela vai experienciar através da brincadeira, mas para ela é como se fosse real. Ela vai ter aquela postura realmente, como ela iria vivenciar aquele momento, aquela situação. Por isso que é importante fazer com que a criança se envolva, participe e assim ela aprenda. E verifique que ela vai tornando-se alguém que vai observar, vai ser crítico, vai analisar e vai tomar uma postura. Então é importante a criança participar de brincadeiras. Crianças que participam de brincadeiras que a gente verifica, né? Tem muitas crianças que às vezes a gente vê que inventa brincadeiras, faz, organiza. Quando ela participa em todo esse processo, ela torna-se parte daquela brincadeira, né? Ela é protagonista da brincadeira. Então, assim ela vai ter que tomar atitudes certas, ela vai ter que pensar, ela vai ter que organizar. Então, tudo isso ela vai aprendendo. É essencial a brincadeira no desenvolvimento da criança. No brincar, a criança explora, coleta, seleciona, coleciona e constrói conforme a sua vontade, e ou através de observações e experiências anteriores. Assim, ela aprende a elaborar suas reflexões, estratégias, independência e criatividade, permitindo que aumente a sua experiência do grupo na qual está inserida. Como nós falamos, quando a criança participa em todo esse processo, através de suas experiências anteriores, ela aprende a elaborar suas reflexões e estratégias, independência e criatividade. Ela torna-se autônoma naquele processo, protagonista daquele processo. Ela que vai vivenciar e tomar uma postura numa brincadeira. Por isso que é importante e essencial que nós, professores da educação infantil, podemos proporcionar esses momentos que a criança vai brincar, vai interagir, vai participar. Vygotsky diz que ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. Então, na realidade, muitas vezes ela pode não participar, mas na brincadeira ela se envolve. Essas regras, essa organização,
essa autonomia, essa postura que ela tem que tomar, ela vai tomar de repente na brincadeira. E assim ela vai desenvolvendo. Por isso que é essencial a participação dela nas brincadeiras. Nós temos que incluir todas as crianças para que elas participem e aprendam. Piaget trata os jogos infantis como o meio pela qual as crianças começam a interagir consigo mesmas e com o mundo externo, e chega a afirmar que tudo é jogo durante os primeiros meses de existência. Piaget diz o seguinte: os jogos são essenciais na vida da criança. De início tem-se o jogo do exercício, que é aquele em que a criança repete uma determinada situação por puro prazer, por ter apreciado seus efeitos, e logo começará a apreciar os jogos na qual sobressaem melhor as suas habilidades e interesses. A criança participando, né, em todo esse processo, ela vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai criando habilidades. Então, é essencial a participação dela para que ela desenvolva. Segundo Kishimoto, o jogo vincula-se ao sonho, à imaginação, ao pensamento e ao símbolo. É uma proposta para a educação de criança e educadores de criança, com base no jogo e nas linguagens artísticas. Então, através da criança, a criança vai participar no jogo, o sonho, a imaginação, a criatividade, todos os aspectos que ela irá desenvolver participando das brincadeiras, dos jogos. E quando ela se envolve em todo esse processo, ela está desenvolvendo, ela está aprendendo. Então, assim, Kishimoto mostra que a brincadeira é um instrumento de grande importância para a aprendizagem no desenvolvimento infantil, pois se a criança aprende de maneira espontânea, o brinquedo passa a ter significado crucial na formação e na aprendizagem. Como nós falamos, a brincadeira é um instrumento de grande importância para a aprendizagem no desenvolvimento infantil. Ela aprende de maneira espontânea, ela se envolve, ela cria, imagina, e se envolvendo todo nesse processo, ela vai desenvolvendo. Por isso que é importante nós proporcionarmos, como professor, vários momentos de brincadeiras, de jogos, onde a criança vai participar. E participando dessa forma espontânea, sem realmente ter, né, errei, não tem problema, o que eu vou fazer? Vou superar, vou mudar, vou fazer estratégias, vou pensar o que eu posso fazer. Então, tudo isso faz com que a criança desenvolva. A autora atenta para que os professores não venham ver o jogo como um mero momento de distração. Isso é muito importante. O professor não pode ter, principalmente da educação infantil, né, dos anos iniciais, das primeiras séries, esse momento que a brincadeira é uma distração. Ela não é, ela é aprendizagem. A criança aprende com a brincadeira. Ela é essencial para o desenvolvimento da criança. Então, ela não pode ser simplesmente uma distração. Vai ter brincadeiras, momentos de distração, né, que o professor pode proporcionar ao aluno várias brincadeiras só por distração? Com certeza. Mas tem que ter o intuito em todas as brincadeiras que for proporcionar à criança, tem o pensamento de aprendizagem. O que ela vai aprender com aquilo? Por mais que uma brincadeira pareça simples, mas vai envolver todo o processo de aprendizagem da criança. E é essencial que o professor planeje, por mais que seja distração, mas que haja em toda brincadeira um objetivo de aprendizagem. É isso que o professor tem que ter consciência da importância da brincadeira no desenvolvimento da criança. Pois a educação infantil oferece muito mais do que um mundo de sonhos e imaginação. É nesse momento do jogo que a criança absorve o máximo de informações. E absorvendo o máximo de informações, ela está aprendendo, ela está desenvolvendo. Por isso que as brincadeiras elas não podem ser desperdiçadas como simplesmente momentos de distração. Elas têm que ser absorvidas pelo professor, serem planejadas com o intuito de desenvolvimento, com o intuito de objetivos de aprendizagem, para que a criança participe e aprenda e desenvolva. Então, nós não podemos ter esse conceito que a brincadeira é uma distração, é só por brincar que vamos proporcionar um momento de brincadeira só para ela se distrair. Não, é aprendizagem e deve ser proposta em vários momentos que a criança está na escola. E brincando ela vai desenvolver e vai aprender. É esse conceito que
tem que estar forte no professor, para que ele entenda a importância da brincadeira para a criança. Ele entendendo tudo isso, ele vai proporcionar vários momentos e vai observar que todos esses momentos, com objetivos de aprendizagem bem planejados, a criança irá desenvolver. Por isso que o professor deve ter em mente o que vai propiciar a criança. Deve ter em mente que a brincadeira não é uma distração, é um momento de aprendizagem. Kishimoto afirma que os jogos têm diversas origens e culturas, que são transmitidas pelos diferentes jogos e formas de jogar. Esse tem a função de construir e desenvolver uma convivência entre as crianças, estabelecendo regras, critérios e sentidos, possibilitando assim um convívio mais social e democracia, porque enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social. Desenvolver formas de convivência social por causa dos aspectos das regras. A brincadeira é sim, se organiza dessa forma. A criança vai conhecendo toda aquela organização culturalmente construídas, vai verificar a importância de tudo isso para o seu desenvolvimento, possibilitando nas brincadeiras um convívio social maior e democrático, na participação de todos, no respeito às regras, na organização. Tudo isso vai fazer com que a criança desenvolva e aprenda. Sendo assim, observamos que os jogos na educação infantil são uma ferramenta primordial no processo de desenvolvimento da criança. É isso que nós temos que ter em mente. Os jogos é uma ferramenta, é uma forma da criança aprender. Eu posso ensinar qualquer conteúdo utilizando os jogos, utilizando uma brincadeira. Ele é uma ferramenta através daquilo que a criança vai aprender. O professor deve ter em mente esses aspectos, principalmente o professor da educação infantil. Através dos jogos, das brincadeiras, e tudo isso é uma ferramenta para que haja aprendizagem. Através desse processo, a criança vai aprender. Porque a brincadeira, se você proporcionar a criança sozinha fazer sem ter objetivos, ela vai aprender também. Mas de repente você vai perder uma oportunidade grande de aprendizagem. Por isso que o professor deve ter em mente esses aspectos da organização, do planejamento, de proporcionar esses momentos de aprendizagem com jogos e brincadeiras. Tendo em mente que jogos e brincadeiras não são distração, são momentos de aprendizagem e são ferramentas utilizadas para que a criança aprenda. Então, o jogo é considerado importante no que se refere à aquisição de conhecimento e desempenho no âmbito escolar. O jogo é considerado importante na aquisição do conhecimento quando ele é utilizado com essa organização, com esse objetivo de aprendizagem, usando como uma ferramenta para que a criança desenvolva e aprenda. Por isso que o professor deve ter em mente esses aspectos da importância do jogo e da brincadeira para que a criança aprenda e desenvolva muito mais e melhor. Aqui terminamos mais uma videoaula com o tema Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil. Espero você para os próximos vídeos, sempre falando com temas variados na área da educação. Esses últimos vídeos foram falados todos sobre a educação infantil, com objetivo de estudo e aprendizagem, cursos de pedagogias, cursos preparatórios, cursos de formação de docentes. Para que você receba sempre vídeos atualizados na área da educação, estude com a professora Carmen, clique logo abaixo no inscreva-se, inscrevendo-se no meu canal e o sininho logo acima para que você receba sempre as atualizações. Muito obrigada! Até o próximo vídeo.